Pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! Vamos para a próxima aqui. Vou fazer igual a primeira, vou direto para as alternativas e se precisar a gente volta no texto, tá? Por enquanto a gente não precisa ler o texto todo porque ainda não são questões de interpretação de texto, ainda. Então olha isso aqui. No que se refere à pontuação, estariam mantidas a correção gramatical e a coerência textual, caso. Então aqui o Sebrasco deixou bem claro que ele quer você testar o conhecimento de pontuação da gente, tá? E ele vai fazer algumas alterações, vai perguntar se foi mantida a correção gramatical e se continua coerente, tá? Veja que ele não está perguntando, é ruim a pontuação? Não, então aproveita agora essa questão aqui para a gente poder, né, trabalhar, construir conhecimento junto aqui. Ele não quer saber se mudou o sentido. Então tem que ver o que o Sebrasco está querendo aqui. O Sebrasco é um tipo de questão que o Sebrasco gosta de fazer muito. Ele quer saber se continua correto e se continua coerente, manter uma coerência do texto, tá? Então, beleza. Aí a letra A diz assim, ó, vamos analisar uma por uma, igual a gente fez na primeira. A vírgula empregada após sincronia, lá no último parágrafo, então você vem aqui no último parágrafo, está aqui, sincronia. Tem uma vírgula aqui, não tem? Beleza. Essa vírgula, se ela fosse substituída por ponto final, feito aí o devido ajuste da letra inicial minúscula e maiúscula, na palavra que iniciaria o novo período subsequente, isso manteria a correção gramatical e a coerência textual do texto? Textual do texto, né? A coerência textual, vamos verificar isso. Vamos colocar um ponto aqui e vamos analisar aqui o que vai mudar, tá? Então, vamos lá. Nesse sentido, os profissionais responsáveis pelo planejamento das ações e políticas públicas, os legisladores que participarão na sua avaliação e aprovação, o setor privado, os demais agentes públicos, os órgãos de controle externo e a própria sociedade civil organizada, todo esse pessoal aqui, deverão atuar em sintonia e em sincronia. Ponto. Aí vai começar um novo período agora, né? Porque o ponto, ele termina um período, certo? Ó, o Luiz já botou o negativo ali, ó. De forma a possibilitar a evolução nas ações de gestão pública, inserindo definitivamente os conceitos e ações relacionados ao desenvolvimento sustentável de sua atuação. Opa, parou. Você viu que perdeu a coerência. Por que isso acontece? Porque essa oração que vem depois, de forma a possibilitar a evolução, inserindo definitivamente conceitos no bojo de sua atuação, essas duas orações que vêm depois, duas ou mais, não sei quantas tem aqui, acho que são duas, elas são orações que são subordinadas a uma outra oração que é principal. Elas em si, elas não têm capacidade de sustentar um período sozinhas, elas estão ali só dando circunstâncias para outra oração, tá? Essa aqui é uma circunstância de finalidade, ó, de forma a possibilidade, dando uma ideia de finalidade, tá? E essa outra aqui, inserindo definitivamente conceitos, traz uma outra circunstância. Então, elas em si, você não pode botar um ponto aqui, iniciar um período só com elas, porque elas estão subordinadas a outra. Perceberam aqui? Então, você lendo aí, você já consegue perceber que fica incompleta. Perceberam? Ah, tudo bem, gente? Ou ficou dúvida aqui? Aí vocês vão falando aí. Se não Tudo falar bem, nada, tudo o bem. Luiz está dando ok ali, eu falei, tá acompanhando. Beleza. Não precisa falar, se quiser falar, dá o joinha aqui, vamos interagir, gente, por favor. Aí a B diz assim, e se a gente inserir uma vírgula imediatamente depois do termo transparente, lá no terceiro parágrafo? Vamos lá no terceiro parágrafo. Tá? Então temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Uma gestão democrática e transparente, vírgula, que permita e estimule a participação popular no projeto de desenvolvimento sustentável das cidades, pode produzir um diagnóstico consistente em relação às necessidades sociais. Gente, o que muda se a gente colocar uma vírgula aqui? Primeiro, a gente pode fazer isso? Não pode? O que vocês acham dessa aqui? Eu acho Acho que que você mantive. poderia. Desculpa, Desculpa. Rafa, Não, pode pode falar. falar. Não, pode falar, Eugênio. Eu ia dizer, se você mantiver essa segunda oração aí que permita, estimule a participação dentro de duas vírgulas, aí eu acho que poderia. Opa, Mas se você colocar somente uma vírgula, acho que não. Era maravilha. exatamente isso que eu ia falar. Obrigada, Eugênio. Obrigado. Maravilha, gostei. Obrigado, obrigado. Então é isso aí que o Eugênio falou, gente. Se a gente colocasse aqui, ó, né, uma gestão democrática e transparente, vírgula, que permita e estimule a participação e desenvolvimento das cidades, outra vírgula aqui, aí beleza, aí você teria sim
você conseguiria manter a correção textual, tá? Mas não foi o que a alternativa disse. A alternativa disse para a gente colocar só a primeira vírgula. Tá? Mas por que isso aqui acontece, gente? Porque aqui, essa oração que permita e estimule a participação popular no projeto de desenvolvimento sustentável é uma oração que é subordinada à outra, que é a principal. Qual é a oração principal aqui? É essa aqui, ó. Uma gestão democrática e transparente pode produzir um diagnóstico consistente em relação às necessidades sociais. Essa é a oração principal. Então, essa oração que permite e estimule aqui alguma coisa, ela está aqui intercalada na oração principal. Conseguiram perceber isso? Tá? Então ela veio aqui, ó, vou até fazer aqui um círculo nela aqui, não exatamente um círculo, mas eu vou marcar ela aqui, tá? Porque ela está aqui intercalada. E toda vez que a gente intercala uma expressão, uma oração na outra, a gente precisa isolar, tá? A gente coloca normalmente a vírgula antes e a vírgula depois. Esse é o erro da questão. Colocou a vírgula ali, só antes, não colocou depois, tá? Porque a questão aqui é de pontuação. Tudo bem? Da questão não, né? Da alternativa. Aí o Eugênio vai acrescentar aí alguma coisa, com certeza. Fala aí, Eugênio. Mas se você também não muda o sentido, quando você coloca a oração entre vírgulas, tem uma questão de ser explicativa ou restritiva, não tem uma coisa assim? Exatamente. Era nisso que eu ia entrar aqui. Muito bom, Eugênio. Obrigado. O que muda aqui, gente? Muda o sentido. Tá? Como o Eugênio falou. Se eu disser para vocês assim, ó, uma gestão, né, pode produzir um diagnóstico, vocês perceberam que eu estou tirando um monte de termo aqui, acessórios, só para facilitar a nossa leitura, tá? Uma gestão pode produzir um diagnóstico. Essa é a principal. Agora, se eu digo para você aqui, uma gestão que permite e estimule a participação pode produzir um diagnóstico, sem vírgula. Vou deixar sem vírgula isso aqui. Essa oração aqui é uma oração, já adianto para vocês, ela é uma oração adjetiva, né, que foi o que o Eugênio até falou. Então, aqui eu vou colocar aqui adjetivo. Gente, só perdoa a minha letra, porque eu não estou acostumado com esse negócio de escrever aqui e sair na tela ali. Eu vou botar aqui, adjetivo. A Luiz, né, tá rindo aí. Vai sair uns garranchos aí, gente, tá? Beleza. Então, aqui, uma gestão que permite e estimule a participação popular, se tiver sem a vírgula, ela é uma oração adjetiva também, assim como se tiver com vírgula. A diferença é que, se ela tiver sem a vírgula, era uma oração adjetiva restritiva. Ela vai restringir. Então, uma gestão democrática que permite e estimule a participação pode produzir, quer dizer que só uma gestão que estimule e participe a participação popular é que pode produzir. Eu estou restringindo ela, se eu deixar sem vírgula. Quando eu coloco vírgula, aqui que a gente colocou antes e depois, ela deixa de ser restritiva e ela passa a ser explicativa. Eu falo o seguinte, que toda gestão democrática transparente pode produzir um diagnóstico. E toda gestão democrática transparente permite e estimula a participação popular. Então, essa expressão acaba ficando explicativa e não mais restritiva, tá? Para facilitar o entendimento, eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela, na verdade, o material, tá, que eu compartilhei com vocês. Aí tem a primeira parte aqui que tem as pontuações, para que servem as pontuações, a estrutura de crase, coisas que a gente vai trabalhar aqui nessa questão. E esse quadro aqui fala da oração subordinada adjetiva e da oração, né, explicativa, tá? A explicativa é quando é separada por vírgulas, como eu disse para você, e ela explica melhor ou esclarece o termo ao qual ela se refere. Por exemplo, o hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado. Aqui, esse que é tão importante, ele está entre vírgulas, porque é uma oração adjetiva, né? Explicativa. Ela está explicando que o hábito de ler é muito importante, tá? O hábito de ler precisa ser estimulado. Beleza. Agora, olha só a restritiva. A restritiva é quando não é separada por vírgulas. E ela restringe ou delimita o significado do termo que vem antes dela. Por exemplo, os jovens que não leem não são estimulados. Pessoal, quais são os jovens que não são estimulados? São todos, nesse caso aqui? Não, somente aqueles que não leem, né? Boa. Somente aqueles que não leem é que não são estimulados. Agora, se eu chegar aqui e colocar uma vírgula aqui, não deu certo. Vai ter que ser com a caneta. Se eu colocar aqui uma vírgula, não está dando certo aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tem que finalizar aqui e começar de novo. Beleza. Agora sim. Se eu colocar aqui uma vírgula aqui, os jovens, vírgula, que não leem, vírgula, não são estimulados. O que isso quer dizer? Todos os jovens não são estimulados, ou só os que não leem? Boa, Neto.
Todos os jovens. Nesse caso, só botar uma vírgula aqui significa que os jovens não são estimulados. Tá? Aqui eu já estou generalizando. Não só os que não leem. Os jovens não são estimulados. Tá? E os jovens não leem. Então, eu coloquei, né, você tipo generaliza as duas aqui. Entenderam a diferença aqui de explicativa para restritiva? E, gente, isso aqui cai bastante em prova. Por isso que eu estou dando uma ênfase nessa parte aqui, porque é um assunto que é bastante cobrado. Tá bom? Então, lá na questão, nessa alternativa aqui, né, nessa assertiva que a gente está analisando, realmente, a gente precisa não só colocar uma vírgula aqui no primeiro, né, como o Eugênio falou aí, a gente precisa colocar uma vírgula no começo e uma vírgula aqui depois, tá? Porque do jeito que estava antes, ela é uma restritiva, não é isso? Então, a gestão democrática pode produzir um diagnóstico, mas só aquela que permita e estimule a participação popular. Quando a gente coloca uma vírgula antes e depois, aí a gente fala que a gestão democrática ela pode produzir. E ela, inclusive, permite e estimula a participação popular, dando uma explicação. Gente, posso finalizar essa parte aqui? Tá bem? Ficou tranquilo? Tá? Beleza. A gente foi até além do que a questão pediu. Ela só pediu que fosse inserida uma vírgula imediatamente depois do termo transparente. Só que a gente teve que ir além, porque para você fazer a análise dessa alternativa, você precisa entender isso, que aquela oração ali está intercalada, que ela é uma adjetiva. Então, esse conhecimento te ajuda a você identificar isso, ter essa visão, que o Eugênio teve, inclusive. Boa. Letra C. E se a gente inserir uma vírgula imediatamente depois do vocábulo públicas, lá no primeiro período do quarto parágrafo? Vamos colocar uma vírgula depois de públicas? Beleza, cadê? Aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vou inserir a vírgula aqui. Vou vir aqui. Primeiro eu vou ver do jeito que tá, e depois como é que fica depois que insere a vírgula. Vamos fazer assim? Então tá assim, ó. Uma maior autonomia municipal e maior participação do cidadão possibilitam a criação de políticas públicas que busquem a resolução de problemas precisos de ambientes específicos. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é uma oração, vocês concordam comigo? Como é que eu sei que é uma oração? Que ela tem um verbo, né? Cadê o verbo dela? Buscar. Perceberam aqui o verbo buscar? Né? O sentido de oração, não sei se confunde, o que é oração? Então, oração é aquela frase, né, aquela sentença que contém um verbo, né? E a frase é qualquer contexto ali que tenha, qualquer sentença que tenha um sentido completo, não necessariamente tendo um verbo. Então, se eu falar para você assim, ó, silêncio, isso aqui é uma frase, porque fez sentido, mas não tem verbo, tá? Então, oração é aquela frase que contém um verbo. E o período, ele termina com um ponto, e dentro de um período eu posso ter uma oração só, que é o período simples, ou eu posso ter várias orações, 2 ou mais orações, que é o período composto. É claro que normalmente os textos vão ter períodos compostos, né? Como é o caso aqui. Isso aqui é uma oração, e essa oração aqui, ela está ligada à oração anterior. Mas qual a relação dessa oração com a oração anterior? Que tipo de oração é essa aqui? Vocês já conseguiram perceber? Ninguém percebeu? Ela começa com o quê? Mas o que pode ser tanta coisa, né? Que busquem a resolução de problemas precisos de ambiente. Vamos falar aquela questão lá da seta, né, de fazer seta. Esse que busca a resolução de problemas está se referindo a quem? Quem é que busca a resolução dos problemas? Aí você tem que ler o contexto, vai lá. Política pública. As políticas públicas, tá? É que buscam. As políticas públicas é que Pode buscam a ser que eles resolução dos problemas. busquem isso, e daí tudo isso, ele acaba sendo o sujeito e o outro é o complemento, daí por isso pode colocar uma vírgula, porque ele fica uma deslocada? Não sei, acho que eu viajei aqui na batata, mas... Não, a gente usa o isso, né, quando você troca toda a oração por isso. É para você identificar lá a oração subordinada Não é depois do substantiva. verbo, né? Não, pode ser depois do verbo, mas o verbo aqui na primeira oração principal. Essa primeira aqui que é a oração principal, essa aqui é a subordinada. Você pode trocar toda a subordinada por isso. Assim Tá. você identifica uma oração subordinada substantiva. Por exemplo, eu comprei isso. Eu, sujeito, comprei verbo, quem compra, comprou alguma coisa. Comprei isso. O isso é o complemento do verbo. Então, ele é um objeto direto. Aí eu posso trocar esse isso por uma oração que vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Olha que nome grande para ela. Só que não vai ser isso. Eu posso colocar uma oração. Eu comprei. Agora vai ser difícil formular alguma coisa para isso, né? Sei lá. Aí você bota uma oração que tem verbo. Ficou difícil agora dar um exemplo, né? Comprei aquilo que me interessa. Aquilo que me interessa. Boa. Obrigado. Então, pronto. Tá?
Então fica aí uma oração subordinada ao substantivo, tá bom? Só grosseiramente para a gente entender. Então aqui, gente, esse que busca está se referindo a políticas públicas, né? Mais especificamente políticas, esse é o núcleo aqui dessa expressão. Olha, qual é a oração que se refere a um substantivo? Isso aqui é um substantivo, política, você concorda comigo que isso é um substantivo? Qual é a oração que se refere a um substantivo anterior? Que oração que faz isso? Quem é que se refere a um Adjetiva. substantivo? Oi? Adjetiva. Adjetiva. Isso aconteceu nessa primeira aqui, gente. Ó. Essa primeira a gente analisou agora há pouco, não foi? Na B? Que permite, estimule a participação. Ele até sugeriu a gente colocar uma vírgula aqui, mas eu vou tirar, porque não tem. Essa aqui é também uma oração, a gente viu que ela é adjetiva, que se refere a um termo anterior. Quem é que permite, e estimula a participação popular? Ela está se referindo a quem? Está fazendo seta para quem aqui? Para gestão, né? A gestão. A gestão. Então, quem permite e estimula é a gestão. E qual é a classe gramatical de gestão? Uma gestão. Isso aqui é um substantivo. Tá? Então, é a mesma. A adjetiva sempre vai fazer isso. Ela vai começar com um pronome relativo. Os pronomes relativos são que, a maioria das vezes, mas pode ser o qual, né, pode ser cujo, são os principais, pode ser até onde, em que. Tá? Então, ela vai começar com um pronome relativo e ela vai se referir a um substantivo da oração anterior, que é a oração principal. Tá? Então, elas têm essas mesmas características aqui. Ó. Ambas estão sem vírgula. Se elas estão sem vírgula, significa o quê? Ela é restritiva ou explicativa? Restritiva. Boa. Na dúvida, pode consultar o material aí, pode olhar, gente. É hora de consultar. Tá? Então, ela não usa vírgula, então ela é restritiva, ela está restringindo, ela está se referindo ao substantivo anterior e está restringindo ele. Então, significa que uma maior autonomia municipal e maior participação do cidadão possibilita a criação de políticas públicas, mas é qual tipo de política pública? Aquelas políticas públicas que busquem a resolução dos problemas precisos de ambientes específicos. Tá? E o que a alternativa está sugerindo para a gente? Que a gente coloque uma vírgula aqui, ó. Vou até botar essa vírgula aqui de outra cor, porque está cheio de marcação aqui. Vou botar aqui de azul. Ela quer que a gente coloque uma vírgula aqui. E a pergunta é, gente, vai continuar tendo correção gramatical? E vai continuar sendo coerente? Primeiro, correção gramatical, vai continuar tendo? Sim ou não? Vai continuar tendo correção. Ela só deixou de ser restritiva e passou a ser explicativa. Mas aí eu te pergunto, é todo o contexto que a gente pode trocar uma oração adjetiva por uma oração restritiva? Por exemplo, essa aqui, que eu usei no quadro para vocês aqui. O hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado, porque a gente sabe que ela é explicativa, tanto que ela está separada por vírgulas. Se eu chegar aqui e tirar as vírgulas daqui, ela vai virar restritiva. Será que eu posso fazer isso? Vai continuar coerente isso aqui? Olha só, o hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado. A Maria Luísa já mandou ali, não vai. Se eu falar que o hábito de ler que é tão importante, sem vírgula, eu estou restringindo o hábito de ler. Pô, dá para restringir o hábito de ler? Tem aquele hábito de ler que é tão importante, tem aquele que não é tão importante. Gente, não faz, não tem coerência aqui. Não é coerente. Perceberam? Então, a questão que é verificar isso. Cara, se eu colocar essa oração lá, agora eu vou voltar para lá, vamos lá. Se essa... se eu colocar aqui agora como explicativa, vai continuar tendo coerência? Aí isso agora que vocês vão ter que me dizer. Vai continuar coerente? A gente restringir as políticas públicas aqui, aliás, a gente explicar as políticas públicas aqui? Uma maior autonomia municipal e maior participação do cidadão possibilitam a criação de políticas públicas que busquem a resolução de problemas precisos de ambientes específicos. Continua coerente aí para vocês ou não? Continua coerente? Então essa é a Tá, não alternativa. sei, Eliseu. Continuou? E aí, todo mundo concorda? Eu concordo, para mim também continua coerente. Continuou? Sério, gente, que vocês viram coerência aqui? Sério, porque diferente da anterior, que a gente falou de colocar, faltava uma outra vírgula intercalada, essa daí termina com um ponto. Aí Então, não para mim, eu precisa. não teria prejuízo. Uhum. Eu achei que não ficou coerente. Mesmo, gente. Uma maior autonomia municipal e maior participação do cidadão possibilitam a criação de políticas públicas que busquem a resolução de problemas precisos de ambientes específicos. Gente, nesse contexto aqui não dá para você tirar a restrição aqui. Porque
A maior autonomia municipal e maior participação do cidadão possibilitam a criação de políticas públicas, mas é de toda e qualquer política pública que eles criam, a maior participação e a maior autonomia possibilita a criação de políticas públicas, mas de qualquer políticas públicas? Não, ele está sendo específico aqui, né? Possibilita a criação de políticas públicas que buscam a resolução de problemas precisos de ambientes específicos. Entendeu? É claro, aí você pode entender, tá, mas aí essa maior autonomia municipal e a maior participação do cidadão, aqui posso mudar o sentido, possibilita a criação de políticas públicas, geral, e que elas busquem a resolução de problemas precisos de ambientes específicos. Você pode buscar aqui uma generalização. É, realmente, né? Ficou confusa essa aqui, não é verdade? Deixa eu voltar lá. É, ficou confusa essa aqui, realmente, tá? Mas, eu acho que esse não é o gabarito, viu? Vamos continuar aqui, guarda essa C aqui, vamos para D aqui agora, ó. O segmento ou se deveria buscar, segundo o período do primeiro parágrafo, se ele estivesse entre parênteses, ou se deveria buscar. Vamos lá, então, no segundo período do primeiro parágrafo. O TEC já marcou aqui para a gente, né? Então tá assim, ó. Assim, aquilo que sempre se buscou, ou se deveria buscar, como objetivo princípio de uma sociedade e seus gestores, né? Aí fala um monte de coisa aqui, qual seja isso, a partir da adoção, deverá se aliar e se amoldar. Mas vamos focar aqui, ó. Aquilo que sempre se buscou, ou se deveria buscar como objetivo princípio de uma sociedade. Esse ou se deveria buscar aqui, o que ele está fazendo aqui? Né? Primeiro, vou perguntar para vocês, a gente pode colocar ele entre parênteses, assim, ó, ou se deveria buscar? Eu poderia fazer isso? E o que mudaria? O que vocês acham aí? Oi, Eliseu. Eu não sei se o parênteses, por exemplo, eu colocaria entre vírgulas, mas dá para colocar entre parênteses também? Boa pergunta do Eugênio, né? Então, da primeira questão eu posso destacar essa expressão, ou se deveria buscar? Aí a gente segue para a pergunta do Eugênio. A gente poderia destacar isso aqui, sim ou não? E por quê? Eu acho que sim. Sim, por que você acha que pode? Até para dar uma pausa para respirar também, né? Não sei. Uma pausa para respirar, beleza? Só que eu acho que mais do que isso. Aquilo que sempre se buscou, ou se deveria buscar, você vê que esse ou se deveria buscar é uma informação meio que acessória, é uma informação a mais ali, né? Então você pode falar, olha, você pode fazer ou poderia fazer, né? Então você está acrescentando uma informação ali. E essa informação que você está acrescentando ali, tipo um acessório, né? Você pode isolar essa. Não, na verdade, normalmente ela vem isolada. Aqui ele deixou solta, né? Mas aqui você poderia sim colocar, isolar isso aqui, porque ela está dando uma explicação aqui, está dando uma informação a mais. Olha, aquilo que sempre se buscou com o objetivo princípio, e agora, aquilo que sempre se buscou, ou se deveria buscar, ou seja, não sei se está buscando, mas deveria buscar. Então ele está dando uma informação a mais. Então isso aí normalmente vem, inclusive, destacado, tá? Aí o Eugênio falou, pode ser entre vírgulas? Pode. Mas também pode ser entre parênteses, tá? Pode também, essas expressões aí a mais, essas expressões explicativas, você pode colocar entre parênteses também. Tá bom, Eugênio? Então, Legal, gente, obrigado. então essa aqui, ela está certa. Inclusive, é o gabarito, tá? Beleza? Vou até verificar se o gabarito pelo que eu lembro é o gabarito. Beleza, tá? Aí agora eu vou a mais. A gente pode colocar parênteses aqui. A gente poderia colocar travessão? E aí? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim, beleza, poderia também, tá, gente? Você pode colocar parênteses, pode colocar travessão. Por quê? Eu deixei um quadro aqui para vocês, tá, naquele material, dos sinais de pontuação. Né? Então, aqui o travessão, ele indica diálogo, né, aquele discurso direto, beleza? Que é o mais comum de aparecer, mas ele também dá destaque a algum elemento da frase, que é o caso ali, né? Dá o destaque para aquela expressão, ou se deveria buscar. Você pode colocar entre parênteses, pode colocar entre vírgula, ou pode colocar travessão. Você vai dar destaque. O objetivo é dar destaque. Você pode usar essas três formas para destacar aquilo ali, sim. Ou deixar sem destaque, né? Que foi a opção do autor do texto ali. Né? O normal é estar destacado. Você pode usar o travessão ou pode usar o parênteses. O parênteses ele isolam frases, palavras, datas e informações acessórias. No caso ali o parênteses ele vai sempre isolar, né? E seja qual for o motivo. No caso ali
for uma informação acessória, como eu disse, ele está isolando ali aquela informação acessória. Para quê? Para dar um destaque. Tá bom? Aí tem outros pontos aí, né? Outros sinais de pontuação, aspas, que indicam fala, citação, isolam certas palavras e expressões, como estrangeirismo, né? Você pode colocar, entre outras coisas. Deixei o quadro aí para vocês, mas sem precisar fazer uma consulta aí, tá? Esse quadro. Tudo bem essa aqui, gente? A C? Né? A C eu achei tranquila nesse aspecto de, tipo, é uma coisa que você precisa destacar ali e tal. A dúvida só era isso, cara, mas será que eu posso usar parênteses? Não posso? Né? Então a gente viu que pode. Beleza, então o nosso gabarito. E a letra E, tá aqui, a vírgula empregada após a expressão um processo de escolha, no segundo parágrafo, ela pode ser suprimida. Rafael, eu teria errado essa questão. Muito por causa da C, né, Rafael? Porque essa C realmente, né, eu também achei Sim. eu achei confusa essa C, porque se você tirar a vírgula aqui, aliás, se você puser a vírgula aqui, ela só vai deixar de ser restritiva e vai passar a ser explicativa. E ela vai passar a ter um contexto geral. Eu concordo com vocês, com a visão que vocês tiveram. Eu até concordo, tá? Mas, infelizmente, o Sebrasp entendeu que não. Olha, aqui vai mudar, não vai continuar, vai perder a coerência. Ele poderia ter colocado assim, a mudança de sentido, né? Aí pronto. Aí beleza, né? Mas, enfim, tem questão que é chatinha mesmo. A letra E tá, a vírgula empregada após a expressão um processo de escolha, no segundo parágrafo, se ela for suprimida. Então, um processo de escolha. Cadê? Aqui. Essa é uma clara questão de escolha social, do indivíduo, da comunidade e dos seus governantes. E sendo um processo de escolha, vírgula, seus resultados estão intimamente ligados a uma ampla participação e ao comprometimento de todos os atores. Se a gente tirar essa vírgula daqui, o que acontece, pessoal? A gente pode tirar essa vírgula daqui? Não, né? Porque a gente achou o gabarito, a gente já sabe que ela está errada. Mas por que a gente não pode tirar essa vírgula daqui? O que acontece? Como é que fica errado em que sentido? Fala para mim aí. Ninguém enxergou? Bom, vou ajudar vocês então. Você tem que olhar, gente, a oração como um todo aqui, o período como um todo. Diz assim, ó, essa é uma clara questão de escolha social, do indivíduo, da comunidade e dos seus governantes. E seus resultados estão intimamente ligados. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Que eu pulei isso aqui? Ah, não, eu pulei essa parte aqui. Por que eu pulei essa parte aqui? Porque ela é acessória. Essa é uma questão, é a clara questão de escolha social, do indivíduo, da comunidade e seus governantes. E seus resultados estão intimamente ligados à ampla participação. Eu pulei, tá vendo? Porque essa expressão aqui é acessória, tanto que ela está o que aqui? Intercalada. E se a gente intercala, né, a gente tem que colocar vírgula e tem que colocar vírgula depois. A sugestão da alternativa lá é que a gente tirasse essa vírgula aqui. A gente pode fazer isso? Não, não pode. Se você tirar essa vírgula aqui, você teria que tirar aquela ali, porque elas estão sendo usadas juntas, antes e depois, para poder intercalar. E, na verdade, a gente nem pode tirar as duas, porque senão vai ficar errado. As expressões, quando elas são intercaladas, a gente tem que virgular, tá? A não ser que seja apenas uma palavra, ou uma expressão muito pequena, como às vezes, né? Um advérbio só, aí você pode colocar vírgula ou não. Então, advérbio assim, também, né? Ele é pequeno, é uma palavra só, aí você pode virgular ou não. Beleza? Mas uma expressão grande como essa aqui tem que virgular. E se for virgular, aliás, tem que virgular e tem que colocar vírgula antes e depois, porque ela está intercalada. Gente, conseguiu ter essa visão aqui? Beleza? Então dá um joinha aí, vai. Às vezes eu não sei se vocês estão aqui. Estão acompanhando? Beleza. É que se der um joinha, eu falei, tá acompanhando, tal, não tá. Se tiver alguma dúvida, vocês falem aí, gente, por favor. Vocês veem que eu não estou com pressa aqui de chegar até a 10ª questão. Aqui a ideia é a gente trabalhar os conteúdos aqui. Se a gente chegar na 5ª questão, eu já vou ficar feliz. Tá? Então, essa questão aqui é difícil, por causa daquele aspecto da C. A C realmente ficou confusa aqui, então ela fica entre a C e a D aqui, realmente. Tá? E a gente... É bem fácil você marcar a C aqui com razão, né? Mas, infelizmente, o gabarito é a letra D. Tá, gente? Posso ir para a próxima? Tranquilo? Então vamos lá para a próxima.